Oi, meus lindos, tudo bem? Meus lindos, meus amores, meus corujinhas, tudo bem? Bom, boa tarde. Hoje nós vamos falar de história, tá? Eu vou tentar fazer uma explicação breve, por quê? Porque vocês vão assistir um outro vídeo que tem mais ou menos 55 minutos. Assistam com calma, com atenção. Pode ir pausando, tá? Porque isso vocês vão ter tempo para fazer até 5 horas da tarde. Então, façam com calma, não façam correndo. Eu não quero que em menos de 1 hora, 2 horas, vocês me mandem resposta falando que já acabaram, que eu não vou aceitar. Tá? Então, com calma, vocês vão assistir a um segundo vídeo que eu vou mandar no grupo de estudos, e vocês vão fazendo pause e fazendo anotações sobre esse vídeo, tá? Por quê? Nós vamos falar sobre a chegada da família real no Brasil, ok? E é um tema, se a gente não fizer uma coisa descontraída, tal, vai ficar meio maçante, tá bom? Então esse vídeo que eu vou mandar, o segundo vídeo que eu vou mandar, ele tá mais ilustrativo, ele tá mais, ele vem com umas piadinhas no meio, então vai demorar um pouquinho para vocês assistirem, porque ele tem 55 minutos, tá? Então só recapitulando, nós falamos da mineração no Brasil. Quando nós falamos da mineração no Brasil, nós falamos da expansão, né? Falamos da corrida do ouro, a formação dos núcleos urbanos, do trabalho nas minas de ouro, o controle das minas. Falamos de algumas guerras, né? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Falamos também do barroco mineiro, né? A influência na arte, em esculturas. E hoje a gente vai falar da página 262, ó. O Brasil no século XIX, tá? Que obviamente entra aqui, ó. Por quê? No século XIX, dia 28 de novembro de 1807, chegou uma notícia que a família real ia ter que vir para o Brasil. O que acontece, gente? Portugal, né, como a gente já sabe, tinha o Brasil como colônia, né? Então, tinha-se os comércios lá em Portugal, mas tudo era relacionado também ao Brasil e assim. Mas nessa época, o imperador Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, ele resolveu: eu quero, a partir de hoje, eu quero dominar a Europa inteira. Eu quero a Europa para mim. Mas para isso eu vou decretar o bloqueio continental. Bloqueio continental é o bloqueio do comércio, ok? Então não poderia mais ter comércio com a Inglaterra, porque a Inglaterra era uma grande aliada de muitos países em relação ao comércio. Então eles conseguiam muito dinheiro, eles tinham muitos poderes em relação a isso. Aí Napoleão Bonaparte falou: não, já que eu vou tentar a Europa toda para mim, eu não quero mais isso. A partir de agora, ninguém mais vai poder ter a Inglaterra como uma aliada aí no comércio. E aí deu ruim para Portugal, né, galera? Deu ruim para Portugal. Aí o que Dom João VI, que era na época o rei de Portugal, fez? O que ele fez? Ele pegou e pensou muito. Ele tinha um amigo lá, Rodrigo, que deu os conselhos para ele, e o conselho mais viável no momento era: vamos para o Brasil, vamos para a nossa colônia, deixa Portugal aqui, porque veja bem, Dom João VI, se nós rompermos com Portugal, com a Inglaterra, nós podemos falir. Porém, se nós ficamos em Portugal, a gente vai ver a nossa terra sendo invadida. Oh. Imagina, né, gente? Desespero dele. Aí o que ele fez? Ele pensou muito, não era o que ele queria, né, de verdade, mas ele abandonou Portugal e veio, né? E veio para o Brasil com a sua família real, tá? E com algumas outras pessoas da corte, né? Pessoas que ele precisava ter perto, ele trouxe junto, tá? Então ele trouxe com ele a
Dona Maria, que é a mãe, né, a matriarca, né, a mãe dele, que era conhecida também como Maria Louca, porque ela tinha crises em público, né, e ela surtava, às vezes as pessoas falavam que ela era que ela era louca, então apelidou-se como Maria Louca. A Carlota Joaquina, que é a esposa dele, na época, né, era a esposa dele. Só que assim, gente, olha só que coisa, era uma esposa que na verdade ela queria o trono dele, né? Então muitas vezes ela conspirou contra Dom João VI só para conseguir o trono dele. Vocês vão ver a história. Bom, enfim, e veio ele, a mãe, a esposa, os filhos, né, os 2 filhos dele. E assim, gente, muita gente da corte também que ele precisava e que ele queria perto. Alguns escravos, inclusive, né? Só que assim, as condições também de lá pra cá não foram tão boas, né? Eles passaram fome, não tinha higiene, enfim, trouxeram doenças por isso, piolho. Durante essa viagem, a Carlota precisou cortar o cabelo por conta de piolho. Gente, grandes histórias nesse passeio aí, nessa viagem de lá pra cá. E trouxeram doenças também de lá de Portugal pra cá, enfim, né? Muitas coisas aconteceram. Só que olha só, gente, ao chegar aqui, Brasil, ao chegar aqui, eles foram recepcionados como? Com festas, com música, com fogos. Muita alegria para eles, porque era a corte de era a família real chegando aqui no Brasil. Nossa, tudo tão chique, tudo tão bonito, né? Aqueles escravos carregando, né? A família. Bom, enfim, aí foi uma festa, uma grande loucura toda para recepcioná-los. Só que assim, o Brasil ainda era colônia, né? Então não tinha aquela estrutura, né? O Rio de Janeiro não era o que é hoje, né? Não tinha toda aquela estrutura para acolher tantas pessoas que vieram. Mas logo tiveram uma solução. Eles tinham umas plaquinhas escritas PR, sabia? Sabe o que significava isso? Propriedade do rei. Ou seja, eu gostei desta casa aqui. Vamos lá, servo, coloca essa plaquinha lá. Aí eu vou e coloco essa plaquinha nessa casa. Essa casa aqui, que está com a plaquinha PR, significa que não é mais sua, essa plaquinha é minha. PR, propriedade do rei. E aí, essa plaquinha PR, ela virou muita piada, viu? Porque muita gente falava que era ponha-se para a rua. Essas piadinhas assim, né? PR, ponha-se para a rua, que eles foram obrigados. E realmente, as pessoas foram desalojadas, tá? Muitas pessoas foram desalojadas de suas casas, foram tiradas à força, arrancadas de suas casas, para que essas pessoas que estavam chegando com o rei e o rei tivessem onde ficar, tá? Então, aí já começou uma grande parte de desigualdade social, de problemas sociais que a gente tem hoje, né? Pessoas que não têm moradia, enfim, né? Olha aí, ó. Olha a nossa história, né? Quanta história, quantas coisas que a gente vê de resultado agora que são consequências lá de trás. Enfim, e aí tem essa daí, né? Só que a Inglaterra se aliou a Portugal, continuasse aliança a Portugal, só que eles deixaram uma questãozinha aí, ó. Tudo bem, eu vou te ajudar. Ó, eu sou da Inglaterra, eu vou ajudar Portugal, mas eu quero a abertura dos portos para mim. Tá, os portos onde, de navio mesmo, né, onde todas aquelas mercadorias chegavam e tal. As aberturas dos portos foram abertas para a Inglaterra, né? Só que assim, muitos interesses envolvidos, né? A partir daí, o Brasil já começou a acarretar dívidas que foram sendo carregadas, assim, até hoje, se a gente for ver, a gente tem dívidas de lá de trás, né, por conta disso, por conta dessa questão. A Portugal está ajudando, mas não é uma ajuda, né, é uma troca, entenderam? Então, isso daí foi trazendo dívidas até hoje. Enfim,
Brasil deixa por conta disso também, né? Tem esses lados, mas também tem os lados bons, né? O Rio de Janeiro começa a crescer, novas casas começam a ser construídas, as ruas passam a ser asfaltadas, começam a se criar, a fundar escolas. Ó, e é bom, né? Bibliotecas, né? Teatros, né? Muitos imigrantes vindo para cá para conhecer a beleza do nosso país, né? Muitos franceses, vem uma missão francesa. A missão francesa é de trazer os artistas, né? Muitos artistas franceses vindo para cá para pintar, para tirar foto, né? Olha só, eles pintavam as paisagens do nosso país e mandavam para a França, para Portugal, né? E aí o Brasil foi crescendo também por isso, por essa divulgação dessas pessoas que vinham conhecer o Brasil. Enfim, né? Com tudo isso, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser reino, tá? Então passa a ser um reino. E aí, meus amores, olha só o que acontece. Em 1821, olha quanto tempo já se passaram, né? Napoleão Bonaparte foi derrotado e aí, né, Portugal foi invadido, mas aí conseguiram se reconstruir aí um pouquinho, enfim, e Napoleão foi derrotado. Com essa derrota, o que aconteceu? Dom João VI voltou para Portugal, né? Bom, agora eu já posso voltar. Deixei lá atrás, né? Deixei o povo que podia ser invadido lá. Deixei uma parte das pessoas lá. Trouxe quem eu tinha interesse de cuidar, quem eu sabia que eu ia precisar aqui no Brasil. E agora eu posso voltar lá para Portugal. E aí ele voltou para Portugal. Tá? Voltando para Portugal, ele precisava de alguém de confiança aqui para cuidar do nosso país, né, do Brasil. Quem que ele deixou? Dom Pedro I. E aí Dom Pedro I ficou, tá? E aí essa história tem uma continuidade muito legal, que é a independência do Brasil. Eu adoro contar sobre a independência do Brasil, a falar umas verdades, a contar umas verdades, mas a gente não vai falar da independência hoje, tá? Hoje é mais a chegada da família real no Brasil, tá? Então nós vamos fazer a 262, 263, vocês podem ir respondendo. Já vamos grifar, tá? Na verdade, eu vou deixar para vocês grifarem as partes que vocês acharem mais interessantes, porque vocês vão elencar o que eu falei com o que tá aparecendo aqui no livro, que eu fiz uma geral aqui, tá? Do livro. O que eu vou querer que vocês realmente não esqueçam de grifar, que é aqui, ó, em 1808, tá? Que dia 22 de janeiro foi quando eles chegaram aqui, saíram de lá em 1807, em novembro, chegaram em janeiro de 1808. Então, ó, grifem aí, Dom João, página 265, abriu os portos brasileiros a nações amigas, ou seja, os parceiros comerciais de Portugal, estabelecendo o fim do pacto colonial. Aqui. Tá? Então, os portos que eram fechados para esses outros países foi aberto, porque a Inglaterra deu uma condição: eu vou te ajudar, mas abre os portos para que eu possa também trabalhar o meu comércio aqui. E aí, abriu, né? Um lado ruim, mas tem um lado bom, né? Que ajudou o Rio de Janeiro a crescer aí, se expandir, tá? Aí a gente vai fazer a correção da 267, mais tarde também, nós vamos combinar. Aqui fala das mudanças, olha só, das mudanças que foram feitas, ó, tá? Após a abertura dos portos. A missão francesa, o que é a missão francesa? A chegada desses artistas, tá? Então eu quero que vocês leiam com atenção e grifem e resolvam a 270 também, tá bom? A página 271 já fala da independência do Brasil e nós não vamos falar disso hoje, tá bom? Que é um outro assunto que eu preciso trabalhar de uma outra maneira, um outro dia, tá bom? Então vamos lá, podemos começar já.
Eu vou mandar o outro vídeo para vocês. Leiam não, assistam com muita gente, muita atenção. Pausem várias vezes, quantas vezes vocês precisarem pausar. Pausem, façam anotações. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Ele vai mostrar de um jeito bem diferente, bem legal, em relação à chegada da família real ao Brasil, tá bom? Beijo. Mãe.